O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o cheque, no qual eu e o Felipe daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Cheque. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Lula afirma que Europa é prioridade para Mercosul. Então, meu caro Matias, a gente vai falar, né, da viagem do presidente Lula aqui pela América do Sul. A gente vai falar meio que não exatamente na ordem cronológica, né? Porque primeiro o Lula foi à Argentina para ter um encontro bilateral com o Alberto Fernandes. Na Argentina, participou... Seguindo a tradição diplomática brasileira da primeira viagem do presidente eleito ser ao principal parceiro comercial e político regional. Exatamente. Aí, na Argentina, ele participou da cúpula da CELAC. Tá? Então, assim, são dois eventos diferentes no mesmo local. E de lá ele foi para o Uruguai, onde se encontrou com o Lacalle Pou e falaram sobre o Mercosul. Por quê? E também deu um peão no Fusca do Mujica. Isso, Mujica recebeu ele com abraço, né, e tal, e deram uma volta de Fusca. E alguém fez a montagem com a foto que os dois estão no carro e o Parental Divisory, assim, de letras. Fica parecendo um disco. Um álbum de gangsta rap. O Mujica é super gangsta. O Mujica é muito gangsta. Ele e o Cúlio estão ali. Então a gente vai começar aqui pelo Uruguai, né? Já que, relembrando para os nossos ouvintes, o Uruguai tem engatilhado um acordo de livre comércio com a China. Porém, os países do Mercosul não podem assinar tratados de livre comércio por fora do bloco. Porque, senão, você cria um desequilíbrio interno ao bloco. Porque é o produto chinês, você cria barreiras internas ao bloco, né? O produto chinês entra no Uruguai sem pagar as mesmas tarifas que ele pagaria no Brasil, por exemplo, e aí ele poderia vir do Uruguai para o Brasil sem pagar esses impostos, ou como é que você faria a fiscalização? Você criaria duas ordens aduaneiras diferentes e conflitantes, né? Não apenas diferentes, mas conflitantes. Então, o Uruguai assinar esse acordo de livre comércio com a China, né, é um problema para o Mercosul e, na prática, segundo o chanceler brasileiro Mauro Vieira, seria o fim do Mercosul. Tá? Palavras do Mauro Vieira, não são palavras minhas. Tá? E assim, o Uruguai ele está negociando com a Argentina já tem muito tempo. Tá? Já tem praticamente uma década que esse acordo poderia ter saído. E o governo Lacalle Pou decidiu dar um gás a essas negociações, inclusive como um compromisso de campanha, tá? Então, assim, para dar um exemplo, para os nossos ouvintes que já foram ao Uruguai, né? O Matias já foi várias vezes, o Matias, inclusive, gostaria de ser uruguai. A maioria dos carros no Uruguai são de origem chinesas, mesmo sem esse acordo. Né? Eu, por exemplo, quando eu estive lá, eu descobri uma marca de carro que eu nem sabia que existia, era Great Wall Motors, tá? Nem sabia, tipo, motos Grande Muralha da China, né? Motores Grande Muralha da China, né? Então, você já tem uma presença chinesa econômica razoável no Uruguai. E esse acordo causaria esse desequilíbrio. Então, o Lula, o governo brasileiro como um todo,
né, tem pressionado o Uruguai, a palavra é essa mesmo, pressionado, né, para que o Uruguai desista desse acordo. E como parte, né, dessa pressão, né, o Lula falou que as demandas uruguaias são justas, que ele concorda com as ideias do Lacage-Pou de modernização do Mercosul. O Lacage-Pou já disse que o Mercosul é muito engessado, e de fato e é protecionista. E ele que também disparou contra a CELAC, dizendo que não seja um clube de amigos ideológicos. Né, no caso da CELAC a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas por conta ali da presença do Miguel Dias-Canel, enfim. Né, o Lacage-Pou que, pensando no Mercosul, hoje ele é a principal liderança de direita, né, já que você tem 2 presidentes de esquerda, 2 de direita, mas o Mário Abdo Benítez daqui a pouco tem eleição e o mandato dele acaba. E ele tá com uma popularidade muito baixa, não que o Lacage-Pou esteja com uma aprovação também. O Lacage-Pou teve aquela questão lá da possível espionagem, né, do segurança. Deu aumento no índice de homicídios no Uruguai, enfim, tá tendo algumas crises internas, mas nada muito desabonador, como foi o caso do Marito, né? Eu, se fosse o marqueteiro do Lacage-Pou, eu recuperava a popularidade dele rapidinho, né? Postar um vídeo viral dele dizendo o que ele faz no cabelo. Não, porque ele pode estrelar comercial de shampoo, amigo. E lembrando que, no caso uruguaio, não existe a possibilidade de reeleição, né? Pensei que você fala de shampoo no Uruguai. Não sei. Usava, meu pai disse, né, quando era pequeno, usava um gomalina, né? Mas, enfim, não, acho que ele não usa isso. Não é o caso. Não, ele usa uns produtos franceses aí, enfim, ele capricha. Mas, então o Lula falou que concorda com essas demandas de modernização e tal. Depois falou, né, que ia comer um churrasco junto com o Lacage-Pou, que é o melhor churrasco do mundo, aquela coisa toda. Mas, dentre as falas dele, ele falou, né, que a prioridade é a Europa. Por quê? Porque o Mercosul e a Europa têm um acordo já feito, né, um acordo que, como ele existe hoje, ele dificilmente será aprovado. A gente já falou disso várias vezes. Como o parlamento, especialmente francês, tem resistência, o parlamento neerlandês já votou contra, o parlamento austríaco já votou contra. Lembrando, no Xadrez Herbal, vocês podem ir no site ou buscar no feed. Nós temos 2 programas especiais sobre acordo Mercosul-União Europeia. Tá, com diversos convidados, falando desde o que é um acordo comercial, o que é um Mercosul, tá? A gente recebeu Tanguy, Casarões, Daniel Hittner, professor João Romero. O professor João Romero foi muito gentil com a gente, porque ele fez a parte crítica ao acordo e na época foi... a gente tinha um outro convidado, mas aí teve um cano, então o professor João Romero topou em cima da hora. Enfim, então ficou um material bem amplo, né? Rafael Mafra participa. Então, assim, material bem amplo, bem completo, para quem quiser ouvir e não tem ouvido, tá? Então, o Lula falou, olha, temos aí essa prioridade, né? Europa e não China. Até porque um acordo Mercosul-China seria muito mais complicado, muito mais complexo. O Lacage-Pou disse que a reunião com, né, o Lula foi muito boa porque foi despojada de ideologia, né, da mesma retórica, né, que você mencionou anteriormente e tal. Então, a visita com o Uruguai foi marcada muito por isso, mas também foi marcada, né, pela presença de delegações de empresários. O Lula se encontrou com a prefeita de Montevidéu, que é a Aliança da Esquerda. Ele recebeu um prêmio da prefeitura. A Carolina Cossi comenta-se, né, que ela é uma potencial presidenciável no Uruguai. E lembrando que a Frente Ampla, né, seu primeiro cargo eletivo foi justamente a intendência de Montevidéu com o Tabaré Vázquez em 89 e segue comandando a capital desde então, né, porque a gente já tratou outras vezes, né, da questão política uruguaia, de que a Frente Ampla predomina na capital e os partidos tradicionais no interior. E em Montevidéu, o Lula, uma frase que repercutiu muito no Twitter também, né,
que se vocês vieram por causa de namoro ou para estudar, podem ficar. Mas se vieram para cá para trabalhar, vamos fazer a economia do Brasil crescer e vocês vão poder voltar. Eu tô esperando o Lula criar o Ministério do Namoro. Porque ele já tinha dito que todo mundo ia namorar, agora ele fala, se você veio pra cá pra namorar, tal, então assim, claro, ele quis dizer se a pessoa foi pra lá por relacionamento, questões familiares, filhos, sei lá. Então, tivemos, né, essa reunião entre o Lula e o Lacage-Pou, especialmente sobre essa possível ruptura, né, do Uruguai com o Mercosul. O comentário, tá, do Mauro Vieira sobre o acordo Uruguai-China, meu caro Matias, foi numa entrevista para a Patrícia Campos Melo, publicada na Folha de São Paulo. Para quem quiser ler a entrevista na íntegra, fica sempre a recomendação, tá? E só para deixar claro, o Lula também falou que é possível um acordo entre Mercosul e China. Ele apenas colocou que resolver a questão com a Europa seria a prioridade, tá? Aí a gente volta um pouquinho no tempo, tá? E vamos para o último final de semana, quando da visita do Lula à Argentina. Primeiro, a visita bilateral, tá? O Lula, né, comentou antes da viagem, né, de que é muito bom ver o renovado interesse nos BRICS. Lembrando que a Argentina, né, já comentou, já expressou o desejo de eventualmente integrar os BRICS. Né, a gente fez até a brincadeira aqui do BRICAS na época, né, seja com a Argentina, seja com a Argélia também, né? Então, nesse sentido, né, antes da visita à Argentina, ele fez esse comentário sobre o BRICS. Como parte da comitiva do presidente Lula também foram diversos empresários brasileiros. Ele também teve encontros com empresários argentinos, tá, no almoço de trabalho. Também estava previsto na agenda dele encontro com as mães e avós da Praça de Maio. E ele se encontrou, como eu disse, bilateralmente com Alberto Fernandes na segunda-feira, dia 23. Ele disse que nos últimos anos o Brasil teve muita falta de cuidado nessas relações, e o Lula pediu desculpas ao povo argentino por todas as grosserias do último presidente do Brasil, né? Ou seja, uma referência ao Bolsonaro. E aí, né, o Fernandes disse que Brasil e Argentina estavam criando um novo vínculo que duraria por décadas, né, celebraram a retomada da relação truncada que existiu entre Brasil e Argentina durante o governo Bolsonaro e o governo Alberto Fernandes por uma clivagem ideológica. E aí vamos para, né, alguns assuntos principais. Vocês podem ir lá no site do Itamaraty, tá? Vocês vão em gov.br/MRE, vão em notas à imprensa, e aí vocês vão ter, né, as diversas, justamente, notas à imprensa sobre embaixadores, sobre comunicados conjuntos, coisas que foram assinadas, tá? Então aí vocês podem ver lá. Atos assinados por ocasião da viagem do senhor presidente da República Argentina, Buenos Aires, dia 23 de janeiro de 2023. Tá? Aí tem declarações conjuntas e tal. Nesse sentido dessa visita, o que nós tivemos de algumas coisas interessantes, né? Então nós tivemos, por exemplo, né, uma assinatura de um acordo de cooperação entre Brasil e Argentina em relação à Antártica. Né? Lembrando que a Argentina é um dos países que tem mais reivindicações territoriais da Antártica. A Argentina tinha até aquela política que a gente comentou aqui alguns anos atrás, né, de mandar mulheres argentinas grávidas para a Antártica para que argentinos nascessem lá. E a Argentina poder falar, não, isso aqui é nosso solo, ó, o cidadão argentino nasceu ali. Tá? E aí, o que gerou mais comentários, o que gerou mais polêmica, inclusive, repito, a sugestão de ler, então, por exemplo, o comunicado conjunto tem 82 pontos.
Tá? Fala desde questões climáticas, tem a condenação, né? Tem a garantia de que o governo brasileiro apoia o pleito argentino em relação às Malvinas. E no perfil da Casa Rosada tem uma versão mais simplificada só com os acordos também, no Twitter. Então, tá, não sabia disso. Então entra lá no @Casa Rosada, que tem ali todos os acordos que foram assinados no último dia 23. Então, novamente, o que o Matias falou, tem a versão resumida no Casa Rosada, no site da MRE tem a versão extensa, tá? Tem coisa pra caramba, e aqui, obviamente, a gente vai citar algumas coisas principais, alguns destaques. O principal deles é algo que nem sequer, né, foi assinado de fato, tá? Que é a discussão sobre a criação de uma... De um grupo de estudo conjunto para desenvolvimento de uma moeda comum para comércio entre Brasil e Argentina. E comum, não Isso, única, né? Exatamente. Porque isso foi uma coisa bastante difundida pela imprensa, que é um erro, né? Isso, que assim, a moeda única, né? Você desistir de usar o real e o peso e criar o peso real, como uma vez foi especulado. O Paulo Guedes, inclusive, era defensor dessa ideia. Né? Muita gente está não, isso é coisa do Haddad, isso é coisa de Brasil e Argentina, porque os dois têm governo de esquerda, mas o Paulo Guedes já tinha tido essa ideia, a gente já tinha criticado aqui essa ideia de uma moeda única, no caso. A moeda comum seria criar uma moeda para o comércio bilateral entre os dois países. É uma ideia interessante, vamos dizer assim, mas no mínimo é num momento muito ruim, tá? Porque, vamos lá, novamente, é criar uma moeda comum que no longo prazo seria de circulação sul-americana, tá? Isso tá na declaração conjunta, tá? Artigo 20 da declaração conjunta. Né, para potencializar comércio e integração produtiva regional e aumentar a resiliência a choques internacionais. Então não é um projeto imediato, tá? O foco é no comércio. Adotar uma moeda comum, né, que seja utilizada por 2 ou mais países e não é nem exclusiva, ou seja, ela é em paralelo às moedas que já existem, e ela sequer precisa ser circulante, tá? Pegando um exemplo da história... E outro ponto importante... desse projeto é justamente sair da dependência do dólar, principalmente no caso argentino. Né? Sim. E pegando um exemplo da história brasileira, meu caro Matias, que alguns dos ouvintes não conheceram, claro, a gente era criança, inclusive, mas quando foi criado o Plano Real, antes do real tinha a unidade real de valor, que era um índice que existia em conjunto ao Cruzeiro Real de conversibilidade. Tá? Então era como se o Brasil tivesse 2 moedas, uma que era apenas um índice e outra circulante, como preparação para uma transição de uma moeda para outra. Outro exemplo disso são os direitos especiais de saque, né? O SDR do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que não é uma moeda, mas é um cálculo de conversibilidade das moedas que fazem parte da cesta do FMI. Tá? Então, se eu peguei emprestado em dólares e vou pagar em ienes, quais os juros adequados? Qual é a conversão tal? O FMI tem lá isso, tem o direito especial de saque. Tá? Então não é uma moeda única, não é deixar de usar o real para fundir a moeda com a moeda argentina. A questão é que, e aí uma outra coisa importante é que nos últimos anos, né, pós 2008, e a gente destaca isso aqui no programa muitas vezes, né, diversos países têm diminuído o seu fluxo comercial em dólares ou euros adotando suas moedas nacionais. Para ficar no exemplo mais recente, no exemplo grande, né, no final do ano passado, a gente comentou aqui no programa, que Rússia e Índia chegaram no acordo para fazerem comércio em rublos e rúpias, não mais em dólares e em euros. Você fortalece a sua moeda, você diminui a dependência do dólar, como o Matias mencionou, né? No caso da Rússia, com a guerra na Ucrânia, tem a óbvia questão de fugir das sanções internacionais, contornar as sanções internacionais, e tem a questão que aí falando de
interesse puro e simples, tá, gente? Isso aqui não é um julgamento de valor. Eu não estou dizendo se isso é certo, errado, se é bom, se é ruim. Estou dizendo que acontece, que é a realidade. Quando você tem um bloco econômico ou relações econômicas em que você tem um país que é claramente o peso pesado dessa relação, né, esse país, caso você tenha o uso, né, uma integração monetária de alguma maneira, esse país tem algumas vantagens. Uma delas é, ele consegue exportar sua inflação em momentos de crescimento. O principal produto de exportação dos Estados Unidos para o mundo, gente, é a inflação. Pelo fato do dólar ser uma moeda de uso global. Né, a gente falou do ano passado, no programa passado, o tamanho da dívida dos Estados Unidos. Para dar um exemplo bem besta. Então, assim, isso não é teoria da conspiração, isso não é, isso é coisa de esquerdista que fez história na USP. Tá? Vocês podem entrar no site da CNN dos Estados Unidos, tá? Que eu sei que tem gente que acha que a CNN é esquerdista, mas a CNN é esquerdista, entre aspas, no cenário ideológico dos Estados Unidos. Né? E olha lá. Vocês vão ver, por exemplo, a questão da discussão da exportação de inflação. A Alemanha exporta inflação para os outros países da zona do euro. O Japão, durante muito tempo, exportou muita inflação para os países chamados tigres asiáticos. Tá? Então, o Brasil, tendo essa posição de economia mais forte do Mercosul e da América do Sul em geral, poderia ter essas vantagens, né, de usar o comércio numa moeda que você controle ou gerencie para benefício próprio. Só que tem um lado ruim, que é, em momentos de crise, é esse país que fica com o rojão na mão às vezes, que foi novamente um pouco o que aconteceu na zona do euro pós-2008. Não sempre. Então o Japão, por exemplo, quando o Japão entrou em crise, o que o Japão fez? Pegou o dinheiro que estava nos tigres asiáticos. Pegou de volta e tentou contornar sua própria crise. A questão... Então nós temos essas duas contextualizações para o nosso ouvinte. Uma delas, como vocês perceberam, Rússia e Índia vão fazer comércio em rublos e rúpias. Eles não vão criar uma moeda comum, sei lá, o rúblia, tá? O rúbilo, para fazerem comércio. E o Brasil... O Banco Central do Brasil já possui mecanismos de comércio em moeda local. Né? Você tem um sistema de pagamento em moeda local, o SML, do Mercosul, que é coordenado pelos 4 bancos centrais, que inclui o Banco Central do Brasil, para que Brasil e Argentina possam fazer comércio nas suas moedas. A segunda questão, e aí por isso que eu falei que pode até ser uma boa ideia, mas o timing é muito ruim. Hoje, né? Brasil e Argentina estão em patamares econômicos muito diferentes, tá? Porque vamos lá, primeiro, como o Matias já mencionou, a Argentina tem uma verdadeira escassez de dólares. E a moeda forte, ela sempre acaba servindo pelo menos como um parâmetro de arbitragem do uso das moedas. Não é nem arbitragem, é um parâmetro de valor no uso das moedas domésticas. Tá? Então assim, tem o real, tem o peso, aí vai ter o peso real e o valor disso atrelado ao dólar. A Argentina está envolta no maior acordo da história do FMI. Como a gente já mencionou aqui várias vezes, o acordo contraído pelo governo Macri, que o governo Fernandes contesta. A inflação argentina hoje é muito maior do que a brasileira. Sequer é possível determinar com precisão o valor do peso argentino. Né? Já que a Argentina tem mais de uma cotação. Teve a cotação da Copa, como a gente mencionou aqui. Né? E aí, o que acontece? Tem um outro elemento que os nossos ouvintes já sabem, né? Que é... A Argentina está em ano eleitoral. E vai ser uma eleição muito complicada na Argentina. E quando você fala, né, do plano de uma moeda comum, não é algo que pode ser sequestrado pelas urnas. E vai ser. Tem gente, inclusive, que acha que já é. Né? Não, Lula e Fernandes falaram disso para beneficiar o Fernandes na campanha presidencial argentina. Porque não é algo que vai ficar pronto do dia para a noite. É algo que você precisa adotar como política de Estado e evitar o rótulo de política de governo. E você fazer isso no ano eleitoral corre esse risco, ou seja, sabota o projeto logo de cara. E, além disso, hoje o governo, o Alberto Fernandes não teria tanto respaldo assim em uma decisão tão grande como essa.
novamente, é uma boa ideia e pode ser benéfico para o Brasil, né? Porque, como mencionei, o Brasil é a maior economia da região, o Brasil exporta muito para os países da região, inclusive exportação de bens industrializados, tá? Não apenas exportar minério de ferro e soja, como é principalmente para a China, né? Ou seja, o Brasil exporta produtos industrializados para a região. O Brasil potencialmente, né, vai financiar o projeto de um grande gasoduto na Argentina para diminuir a dependência brasileira do gás de origem boliviana. O Lula e o Fernandes falaram de comércio sem entraves na região. Tá? Eles não falaram de... você falar de comércio sem entraves é uma frase extremamente liberal. Né? Então, assim, pode ter benefício de aprofundar esse comércio, um comércio que é benéfico para o Brasil, né? Aumentar a integração econômica e política na América do Sul, que é algo que sempre tem percalços, né? Seja por razões ideológicas, né? A suspeição da Ursal, da Pátria Grande, né? Desconfianças históricas entre países rivais, motivos eleitorais, né? Então, por exemplo, o Bolsonaro, quando venceu a eleição, uma das primeiras coisas dele no cenário internacional foi afundar de vez a Unasul, que já estava em crise, e criar aquele Pró-Sul, que foi natimorto. Foi natimorto, não serve para nada, não existe mais. Né? E a primeira viagem dele foi ao Chile do Pinheira e tudo mais. Então, assim, a conclusão disso tudo pode ser uma ideia boa, mas não tem como ser implementada agora exatamente. O ideal agora seria justamente aprofundar e consertar os outros aspectos da integração regional que estão mais lentos ou menos funcionais. Né? Como, por exemplo, o eventual acordo com a Europa. Quando eu digo eventual acordo com a Europa, não é assinar qualquer acordo a qualquer custo. Vai assinar ou não vai? Porque se não for, aí busca-se outros parceiros, busca-se outras prioridades, não fica esse fantasma pairando em cima. Né? Essa sopa de letrinhas que a gente tem na América do Sul, porque toda hora querem criar uma organização nova. Né? A eventual integração entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, como é que vai ser? Projetos de infraestrutura, como vão ser? Né? Então hoje tem outras prioridades. E a economia do Brasil e da Argentina estão muito díspares nesse momento. Não tem como... né? Claro, tem como, mas é algo que demandaria muita coisa no ano eleitoral, novamente, para complicar ainda mais. E aí, meu caro Matias, ainda nessa viagem, né, do Lula à Argentina, dentre, né, os termos acertados, teremos a possível venda de aeronaves da Embraer para as aerolíneas argentinas e também a venda do blindado Guarani, 156 unidades dele, para o exército argentino. Né? O blindado Guarani é uma cooperação entre o exército brasileiro e algumas estatais brasileiras, como a Embel, e a empresa italiana Iveco, né? Que é do grupo Fiat, se não me engano. E o Guarani foi, né, desenvolvido para ser o substituto de todas as viaturas brasileiras. Né? Ele tem... diversas versões e 156 unidades serão vendidas à Argentina, uma solicitação já antiga que justamente ficou bloqueada durante o governo Bolsonaro, né? E agora o governo Lula destravou essa venda. Da visita do Lula à Argentina, a gente vai para a cúpula da CELAC, no geral, que também foi em Buenos Aires, né? Que começou com o anúncio do cancelamento da viagem do Nicolás Maduro, da Venezuela, à CELAC. O país foi representado pelo seu chanceler, pelo seu ministro de Relações Exteriores, o Ivan Gil. E em um comunicado da presidência da República Bolivariana da Venezuela, eles declararam, né, que foram informados de um plano elaborado no seio da direita neofascista argentina, cujo objetivo era levar a cabo uma série de agressões contra a delegação encabeçada pelo presidente Nicolás Maduro Moros, no que pretendiam montar um show deplorável. E também, né, no contexto do Brasil, aí teve o cancelamento do planejado encontro entre o Lula e o Maduro. No fim das contas, pensando na repercussão interna brasileira, o cancelamento da Venezuela foi bom para o Lula, né? Porque certamente, o Lula se encontrou com o Maduro, isso, aquilo. Então, assim, para a repercussão interna brasileira, acho que
né? Aí teria moeda única, teria encontro com Miguel Dias-Canel, encontro com Maduro, tudo ao mesmo tempo, era Ursal. Né? Voltar ao papo da Ursal. E aqui no Brasil não repercutiu tanto, né? Mas na coletiva de imprensa, no encontro bilateral com Alberto Fernandes, o Lula declarou, né, que a Venezuela deverá ser novamente tratada normalmente como todos os países querem ser tratados. Pois é. E é uma coisa que a gente estava conversando aqui em off, porque vocês são pessoas horríveis e venenosas, né? Que tem muita gente que faz um rebrand, né? Então é o camarada que até ontem estava falando que a Venezuela ia mandar fuzis pro MST, né? Hoje, né, teve, sei lá, uma amnésia, enfim. E aí tivemos, né, como você... E assim, a gente está comentando do rebranding, tá? Antes que alguém critique. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, né, não posso fazer nada. E aí tivemos, né, também nesse sentido que você mencionou, né, de normalização de relações, muito a recepção, né, ao retorno do Brasil à CELAC, né, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, já que, né, o Brasil, durante o governo Bolsonaro, ficou afastado da CELAC, né, porque seria ali uma instituição esquerdista, enfim, seria, né, uma organização desnecessária e tudo mais. Como eu mencionei, o Lula se encontrou com o presidente cubano, o Miguel Dias-Canel, se encontrou com o Adolfo Pérez Esquivel, o Prêmio Nobel da Paz. E que teve gente aí, né, também com um QI supostamente alto, que confundiu o Miguel Dias-Canel com o treinador da seleção brasileira também. O Tite, fazendo uma homenagem no monumento do Fidel. Essa circulou durante a Copa. E o Lula se encontrou também com o presidente do Conselho Europeu, tá? O Charles Michel, né, que esteve presente na CELAC. Também se encontrou com a primeira-ministra de Barbados. Eu acho que ele queria se encontrar com a Rihanna, mas aí erraram lá na agenda, tá? Ele queria pedir um autógrafo, não sei. A Janja deve curtir Rihanna, ele queria pedir um autógrafo. Mas aí se encontrou com a primeira-ministra, a Mia Mottley. Brincadeiras à parte, né? Mas o principal de todos esses... Rihanna que voltará a se apresentar no Brasil em 2023, né? Tem show dela em 2023? Hoje tá tendo show dos Backstreet Boys. A gente tava falando, inclusive, daí das polêmicas do RBD também. Sim. Um abraço a todos os nossos ouvintes que vão no show do RBD. Conseguiram ingresso? Que conseguiram ingresso, não sei. Então, aí o destaque, né, fica para esse encontro com o Charles Michel, já que provavelmente conversaram sobre essa questão Mercosul, União Europeia. E aí tem aquela questão que você já tinha trazido para cá, meu caro Matias, e que foi coberta pela Silvia Colombo. A Silvia Colombo que postou um vídeo divertido entre aspas, né, pra gente de longe, né? Dizendo que antes de pensar em moeda comum, né, a Silvia Colombo estava lá para cobrir a CELAC. Brasil e Argentina tinham que pensar em uniformizar as tomadas, né? Porque aí tem os 3 pinos, aí tem os 2 pinos, aí tem o pino verticalzinho ali, tem 500 formatos diferentes. Aí o adaptador universal, ele é sempre parrudinho, né? Ele ocupa espaço, aí ocupa 2 tomadas e tal. Então é isso. O pessoal aí, nossos ouvintes que sejam engenheiros eletricistas, o pessoal da física, ela pode... Claro, tem muito a ver com o protecionismo de indústria de eletrodomésticos, né? O 3 pinos, né? Muita gente fala, a Dina criou os 3 pinos, a Dilma criou os 3 pinos, mas os 3 pinos eram pressão da indústria brasileira de eletrodomésticos por protecionismo. Mas assim, por que não todo mundo usa o mesmo pino? E outra, você só vai ver o nível do seu espanhol quando você estiver em viagem, quando você precisar perguntar sobre a tomada, que não é tomada, né? É enchufle. Como? Enchufle. Você está inventando isso? Não. Tá. Então, se você precisar de um adaptador, não é adaptador de tomada, é adaptador de enchufle. É um enchufle universal. Enfim, e aí... mas aí a questão que você já tinha, né, abordado, o Lacagepou, né, disse que o que aconteceu no Brasil, né, no dia 8 de janeiro foi um absurdo, né, porém que é necessário, né, parar de reclamar para dentro, que não é necessário ser de esquerda para defender a democracia, né, e ele disse assim, ouvi discursos os quais concordo totalmente, outros com os quais concordo com metade e outros com os quais não concordo em quase nada, mas entendo que as nossas nações precisam se vincular.
A declaração de CELAC fala de respeito à democracia, aos direitos humanos e ao cuidado das instituições. Mas claramente existem aqui países que não respeitam nem as instituições, nem a democracia, nem os direitos humanos. E isso foi possivelmente uma referência a Cuba, Venezuela e Nicarágua. Né? O Lacalle Pou, que lembrando, é um líder de direita. E curiosamente, né, no mesmo dia dessa declaração do Lacalle Pou, um pouco antes, no encontro, né, entre os ministros da Fazenda, né, o Fernando Haddad e o Sérgio Massa, o ministro argentino fechou a coletiva de imprensa falando que Brasil e Argentina deveriam cuidar do Uruguai como quem cuida de um irmão menor. E o Lacalle Pou disse que foi uma declaração infantil. Que foi uma... Cara, mas assim... Olha, cuidar do Uruguai como irmão menor é muito mais proveitoso do que ficar 20 anos em guerra por conta desse negócio, como era no século retrasado. Então, é um avanço. E aí, quem quiser, novamente, vocês têm a declaração de Buenos Aires, da CELAC, na íntegra, né, no site do MRE. Inclusive, os países da CELAC declararam seu apoio ao Brasil sediar a COP30 em 2025 em Belém do Pará. Tá? Então, você, ouvinte nosso, que é de Belém do Pará, que é da região, já fique sabendo que em 2025 o preço do aluguel vai subir, o preço do Uber vai subir, o preço do hotel vai subir, tá? Compra passagem com antecedência, reserva hotel já com antecedência, tá? São Vicente e Granadinas vai assumir a presidência pro tempore da CELAC. Vai ser a primeira vez que um país anglófono estará à frente do mecanismo. E aí tivemos declarações sobre luta contra o terrorismo, declarações contra o tráfico de armas, enfim. E também o anúncio da cúpula CELAC União Europeia em 2023 e o Fórum CELAC China em 2024. Tá? Então, são algumas sugestões de leitura. Aí, falando de outras notícias brasileiras, meu caro Matias, primeiro a gente vai passar pela Unesco. Por quê? Porque a Unesco, de maneira emergencial, anunciou 3 adições ao Patrimônio Cultural da Humanidade. E por que eu digo de maneira emergencial? Porque declarou não apenas que são patrimônios culturais da humanidade, mas que estão em perigo. Tá? São o patrimônio arqueológico do reino de Sabá, em Marib, no Iêmen, o centro histórico de Odessa, na Ucrânia, né, incluindo a ópera de Odessa. Odessa, que fica justamente ali, né, próximo da Crimeia. Isso. E a Feira Internacional, o Pavilhão Internacional Rachid Kamaré, em Trípoli, no Líbano. E por que a gente pôs essa notícia aqui no Brasil? Porque o Pavilhão Internacional Rachid Karamé em Trípoli, o Karami, né, é um projeto do Niemeyer. Inclusive o Itamaraty soltou uma nota, né, dizendo que celebra, né, o reconhecimento, porém lamenta a situação. No caso do patrimônio no Iêmen, na Ucrânia, o motivo deles estarem em perigos é óbvio, são as guerras. No caso do pavilhão em Trípoli, no Líbano, que foi concluído em 1975, é por conta da falta de manutenção. Tá? E a nota brasileira diz que a Embaixada Brasileira em Beirute vai cooperar com as autoridades libanesas para a restauração e manutenção da feira, e é o primeiro projeto do Niemeyer fora do Brasil a ser inscrito na lista de Patrimônio Cultural da Humanidade da Unesco. E aí, para a gente fechar essa parte brasileira, vamos para algumas outras notícias. Uma delas foi que, no programa passado, meu caro Matias, a gente falou de Davos, né? Ou Davos, é a presença do Haddad, da Marina Silva, e alguns dos ouvintes falaram que a gente não comentou a gafe da Marina Silva, que disse que 120 milhões de pessoas estariam passando fome no Brasil. Sinceramente, eu não tinha comentado porque eu não tinha visto. Tá? A Marina Silva deu essa declaração, que é uma declaração errada. A fonte dessa declaração, né, é o fato de que, segundo o Ministério do Desenvolvimento e segundo o relatório de vigilância do Olhe para a Fome, né,
nós temos 120 milhões de pessoas em algum nível de insegurança alimentar. Tá? Os 33 milhões que são pessoas, né, passando fome é o de insegurança alimentar grave. Tá? Então, assim, é uma gafe, porque é um número que, fora do contexto, né, parece errado, mas não é um número que ela tirou do nada, tá, gente? É importante, talvez, classificar, destacar isso, que não é que a Marina Silva inventou 120 milhões, são pessoas com algum nível de segurança alimentar. Agora, falar que 120 milhões de pessoas estão passando fome, aí já entra outro patamar. Mas, repito, a gente não comentou isso no programa passado, porque eu, sinceramente, não tinha visto. Tá? E agradeço quem mandou e, claro, quem referenciou o assunto de maneira propositiva. Essa semana foi confirmado que o Olaf Scholz, o chanceler alemão, né, viajará ao Brasil. Lembrando que o presidente alemão veio na posse, agora o chanceler, né, o primeiro-ministro, virá ao Brasil também. O Olaf Scholz também vai passar pela Argentina e pelo Chile, tá? Junto com uma comitiva de ministros e empresários agora no início de fevereiro. Também em relação ao Brasil, o Ricardo Della Coleta publicou na Folha de São Paulo que o governo chinês teria expressado, né, ao Brasil que gostaria, né, que o Mauro Vieira, o chanceler, visitasse a China antes de viajar à Índia. Tá? Por quê? Porque o Mauro Vieira, em março, vai à Índia para a reunião ministerial do G20. Tá? Repito, a China teria expressado, então, que gostaria que o chanceler brasileiro visitasse Pequim antes de visitar a Índia. Repito, a informação do Ricardo Della Coleta, não é um anúncio público da China, claro, nem teria como ser um anúncio público desse tipo, e publicado na Folha de São Paulo. O Brasil indicou o Júlio Bitelli para ser embaixador do Brasil na Argentina, né? E a nossa querida Irene Vidagala, embaixadora que preside a Associação das Mulheres Diplomatas Brasileiras, né, classificou o anúncio como uma frustração e uma decepção, né, já que se esperava que nós tivéssemos mulheres ocupando os principais postos da diplomacia brasileira, incluindo aí Washington e Buenos Aires. Lembrando que a Maria Luísa Viotti vai ser embaixadora do Brasil em Washington, porém, para Buenos Aires, né, também haviam expectativas de que também fosse uma diplomata mulher, e o indicado foi o Júlio Bitelli. Isso, é claro, não é um comentário, não é uma censura em relação à competência do Júlio Bitelli, é a questão de você ter visibilidade nos postos principais para mulheres diplomatas, já que, historicamente, inclusive, as mulheres institucionalmente ficaram para trás na carreira diplomática. E para a gente fechar essa parte brasileira, duas outras notícias. E a primeira delas é que a polícia catalã realizou uma operação especial para prender o Daniel Alves antes que ele tivesse chance de viajar, chamando ele para um depoimento, inclusive. E a segunda atualização, que é uma coisa muito interessante, que é o seguinte, uma matéria no UOL, assinada pela Thalita Vespa, Thalita com Y, e o Thiago Arantes, eles conversaram com a professora de Direito Penal da Universidade de Castilla de la Mancha, chamada Rosário Martínez. E teve um comentário que eu achei muito interessante, que é o seguinte: no Brasil, infelizmente, a gente está muito habituado com a prisão preventiva. Né? Vamos lembrar, nós temos dezenas de milhares de pessoas que estão presas sem julgamento, sem acusação formal. Nós temos pessoas que ficam preventivamente presas mais tempo do que... Mesmo se elas forem condenadas, elas já cumpriram a prisão. Né? No Brasil, infelizmente, a prisão preventiva, claro, né, pensando num recorte de classe e racial, né, a prisão preventiva para cidadãos brasileiros pobres e negros, ela é muito ampla, ela é difundida. Na Espanha, a prisão preventiva é algo incomum, segundo essa professora. E para a juíza ter autorizado a prisão preventiva do Daniel Alves é porque desde o início existiriam evidências fortes. Tá? Então não foi também apenas uma questão de... Foi uma questão de impedir a fuga, mas de impedir a fuga de alguém que
segundo as autoridades, na interpretação das autoridades, existem diversos indícios da responsabilidade dele. Tá? Então achei interessante a gente repercutir essa entrevista, né, com a fonte, claro, de que a prisão preventiva na Espanha não é algo tão comum. Então mostra como esse efeito Robinho na imagem brasileira ainda vai demorar para passar, porque tiveram que montar uma operação especial para prender ele, autorizar a prisão preventiva, que lá não é comum, e a motivação da prisão preventiva provavelmente também está envolvida, também está relacionada não apenas com o fato de ter evidências, mas com a ideia de que ele poderia fugir, ele poderia, né, simplesmente vir para o Brasil ou para o México, né, onde na época ele estava empregado. E, finalmente, o Sergei Lavrov afirmou que na próxima cúpula dos BRICS, vai ser realizada na África do Sul em agosto, será discutida a criação de uma moeda comum para o comércio entre os 5 países, né, ou seja, uma outra moeda, provavelmente uma moeda virtual, né? Aí, meu caro Matias, a gente sai do Brasil e vamos fazer um breve giro pela nossa quebrada, não tem tantas notícias assim, começando pela própria Argentina, né, com um outro comentário, né, do Alberto Fernandes. O Alberto Fernandes, ao comentar os eventos, né, no Brasil do dia 8 de janeiro e também os eventos no Peru, ele deu uma entrevista exclusiva à nossa querida Silvia Colombo, na residência de Olivos, e ele disse que as Forças Armadas Argentinas hoje têm um compromisso com a institucionalidade. Então, ele fez esse comentário, né, comentando os eventos, e a Silvia Colombo perguntou se o Alberto Fernandes será candidato nas próximas eleições. Ele disse que, se acharem que posso ser o candidato, posso ser, ou qualquer uma de nossas lideranças. Lembrando que as intenções de voto atualmente para o Alberto Fernandes estão abaixo de 15%. Pois é, e tem a possibilidade que seja o Sérgio Massa, que você, né, citou anteriormente, um candidato massa. Né? Ele que já foi candidato. Ele que já foi candidato. Perdeu para o Macri, sim, justamente. Não foi para o segundo turno, né? Não foi. Ele foi o terceiro mais votado. Para o segundo turno foi o Macri e o Daniel Scioli, que é o atual embaixador em Brasília. E o Alberto Fernandes disse: a única coisa que não quero é que Macri ou qualquer um do seu círculo vençam. Tá? Macri e o que ele representa é o oposto do que fizemos. Tá? Então, ele, né, quando ele fala todo o seu círculo, quer dizer, está falando especialmente do Horácio Larreta, né, que é o governador de Buenos Aires. Da cidade de Buenos Aires. Da cidade de Buenos Aires. Que é o chefe de governo. Chefe de governo de Buenos Aires, que é outro possível candidato da chapa do Macri. Que seguindo a trajetória do próprio Macri, que também foi desse posto para a presidência da nação. Da Argentina, nós vamos para o Peru, meu caro Matias. Começando pelo fato de que no final de semana, as autoridades fecharam Machu Picchu para a visitação, alegando motivos de segurança de maneira indefinida. Tá? Machu Picchu está fechada de maneira indefinida e a malha rodoviária Inca também. Isso começou no último final de semana. Aí, também no final de semana, nós tivemos quase 200 pessoas detidas, incluindo uma invasão policial do campus da Universidade San Marcos. Tá? Que é uma das instituições mais antigas de ensino das Américas, né? Fundada ali em meados do século XVI. Para quem acompanha o futebol sul-americano, é a instituição que dá origem ao Clube Universitário de Deportes, que é o maior campeão peruano e foi finalista da Libertadores em 1972. E o que pegou, assim, que foi chocante, é que um tanque foi utilizado para invadir esse campus. E aí, né, ainda por cima tivemos aí esse número de quase 200 pessoas presas no final de semana. Aí, no início da semana, tá, na segunda-feira, a Dina Boulart, né, a presidente, disse que os protestos estão já deram prejuízo de mais de $1 bilhão ao país, que o Peru está sangrando por culpa do Castilho, lembrando que ela era vice do Castilho, né? E pediu trégua nos protestos, tá? E ela também, numa conferência de imprensa para jornalistas estrangeiros, meio jogou, né, o departamento de Puno
contra o resto do Peru, né? Dizendo que Puno não é Peru. Textualmente. Foi essa a declaração dela. Então, Puno vai ser parte da Bolívia, então agora, é isso? E falando em Puno, justamente, né? Lembrando que Puno é onde fica o Titicaca, né? Sim, do lado peruano. Do lado peruano. Né? Na quarta-feira, né, o governo da Dina Boluarte anunciou uma intervenção militar de pelo menos 10 dias na região, né, com envio de tropas do exército para a região de Puno. Tá? No dia 26, nós tivemos uma entrevista do embaixador peruano no Brasil, o Rômulo Acúrio, falando que antecipar a eleição é a única saída para a crise, e esse anúncio veio hoje, tá? A Dina Boluarte, lembrando, a eleição peruana já havia sido antecipada para abril de 2024. Agora, a Dina Boluarte fez um outro pedido para o Congresso para que a eleição seja antecipada para dezembro de 23, ou seja, daqui a 11 meses. Tá? Lembrando que a eleição, originalmente... vamos lembrar, tá, gente? O Pedro Castillo foi eleito, ontem. Tá? A próxima eleição peruana deveria ser em abril de 26. Ele mal ficou um ano no cargo, né? Pouco mais de um ano, né? Aí de abril de 26 foi para abril de 24 e agora ela propôs que venha para dezembro de 23. Tá? Hoje também tivemos o anúncio de mais mortes no Peru. Tá? Os protestos então já somam pelo menos 55 pessoas mortas. E outras duas notícias, tá? Em relação ao Peru, meu caro Marcelo. 6, eu tenho uma também. Tá. Uma delas, um grupo do Peru Libre, né, que era o partido do Pedro Castillo e da Dina Boluarte, apresentou uma moção de destituição da Dina Boluarte por incapacidade moral. Aquele mecanismo de impeachment do Peru que a gente já considerou aqui que é bizarro, porque você pode fazer isso em qualquer situação. A outra notícia é que o Peru convocou de volta o seu embaixador em Honduras, tá? Já que o governo hondurenho, que é de esquerda, né, classificou a violência no Peru como inaceitável, né, e dizendo que a presidente Xiomara Castro, na CELAC, tá, em Buenos Aires, ela disse que a presidência da Dina Boluarte é consequência de um golpe, né, e que exigem a soltura imediata do Pedro Castillo. Bem, e o Congresso peruano ontem aprovou uma moção que propõe declarar persona não grata o Evo Morales, né, com 74 votos a favor, 40 contra e 4 abstenções. E só passando rapidinho pela Bolívia, já que na última quarta-feira, dia 25 de janeiro, foi convocado um cabildo nacional na capital de Santa Cruz, aos pés do Cristo Redentor, que fica na capital crucenha. Só que o detalhe, né, o nome Cabildo Nacional, só que só se viam bandeiras do departamento de Santa Cruz. Novamente, aquela clivagem regional, étnico-regional, que a gente já comentou diversas vezes aqui sobre a Bolívia, né? Entre os cojas do altiplano e os cambas do Oriente. E também aquela ideia econômica, né, de que é a locomotiva da Bolívia, né? Carrega a economia da Bolívia nas costas e tal. Aí a gente vai para Venezuela, meu cara. Na verdade, a gente vai para o Quênia, mas é ligado com a Venezuela. Por quê? Porque num julgamento no Quênia, o diplomata venezuelano Dwight Sagaray foi condenado pelo assassinato da então embaixadora Venezuela em Nairobi, em 2012, a Olga Fonseca. Tá? Ele era secretário na embaixada, o Dwight Sagaray, e assassinou a embaixadora, a Olga Fonseca, com a colaboração de 3 cidadãos quenianos que também foram condenados. E o que aconteceu? O assassinato foi motivado pelo fato de que o embaixador anterior ele foi afastado por acusações de assédio sexual. O Dwight Sagaray, então, ficou como encarregado de negócios. Com a chegada da Olga Fonseca, ele foi, então, entre aspas, rebaixado, né?
E ele teria tentado palpitar, interferir no trabalho da chefe dele. Ela não levou as recomendações dele adiante, né? Falou, não, tá bom, tudo bem, sua recomendação, mas a chefe sou eu que sou embaixadora. E aí ele, então, conspirou com funcionários quenianos da embaixada para assassiná-la. Então ele foi condenado, ainda não temos a sentença. E ainda na Venezuela, né, tivemos no último domingo um amistoso realizado entre o Deportivo Táchira contra o Cúcuta Deportivo da Colômbia. Lembrando que Cúcuta está localizado no departamento de Norte Santander, que é cortado pelo rio Táchira, que justamente do outro lado está o estado de Táchira, onde fica San Cristóbal, capital do estado onde foi realizada essa partida. E isso só foi possível, né, porque as fronteiras entre os dois países foram reabertas após a eleição do Gustavo Petro. Então esse amistoso serve como simbolismo, né, dessa normatização das relações entre os dois países, né? Amistoso da amizade. As duas cidades estão separadas por cerca de 50 quilômetros, só que a viagem de carro leva por volta de 2 horas, porque é um trecho bastante acidentado na Cordilheira dos Andes Oriental. Da Venezuela, vamos para El Salvador, já que... não, esquece, isso aqui é outra entrevista. Vai lá. E da Venezuela, meu caro Matias, nós vamos para o Haiti, tá? Onde manifestações contra, né, o governo e contra as gangues ganharam muito corpo nos últimos dias, porque pelo menos 10 policiais haitianos foram mortos pelas gangues, incluindo imagens muito violentas dos corpos dos policiais sendo intencionalmente abandonados nas ruas, tá? As gangues pegaram os restos mortais das pessoas e colocaram no meio da rua, tá? E aí um outro grupo armado, que é formado por ex-policiais, é o que no cenário brasileiro a gente chama de milícia, né? Realizou uma operação, uma contraofensiva, digamos assim, e muitos policiais em serviço se juntaram às manifestações contra o governo e contra a violência das gangues. Então, em bom português, o Haiti está ficando a muito pouco, está ficando a uma desinteligência de uma guerra civil deflagrada, tá? Porque estamos falando de diversos grupos armados com bandeiras diferentes em confronto aberto, tá? Segundo uma ONG de direitos humanos que foi ouvida pela agência France Press, desde julho de 2021 foram 78 policiais mortos pelas gangues no país.